Olá, queridos colegas, professora Carla, professora Cris. Eu sou a aluna Raquel Machman, aluna do Polo Hábito de Mostardas. Sou docente de língua espanhola, docente de língua portuguesa e literatura. E eu gostaria primeiramente de agradecer a dedicação das professoras no decorrer dessa disciplina, dizer que eu aprendi muito com a professora Cris e aprofundei o meu conhecimento sobre neurociência da aprendizagem. Eu tenho formação em filosofia, né? Havia aprendido algumas noções básicas, mas a forma como a professora Cris explicou o conteúdo foi uma maneira muito prazerosa que me despertou interesse em aprofundar os meus conhecimentos sobre essa área. Bem, sobre o meu relato de experiência com a EE, eu inicio contando a minha breve trajetória quando me tornei docente de língua espanhola alguns anos atrás. Em uma escola pública estadual localizada no município de Esteio, eu ingressei como professora de língua espanhola em uma turma do primeiro ano do ensino médio. Bem, quando eu fui para entrar nessa turma, a direção da escola, a supervisão, ela não me falou quem eram os estudantes, quais eram as suas especificidades. Ao entrar na sala de aula, eu costumo sempre entrar falando espanhol, né? Como docente de língua espanhola, a gente aprende, né, ensinar na língua-alvo. Então, eu já chego cumprimentando, buenos dias, buenas tardes, que tal, como está? E assim a gente vai, né, desenvolvendo, trazendo esse interesse pela aprendizagem de um idioma para os estudantes. Eu vi, a primeiro momento, né, que todos os estudantes ficaram espantados, né, pelo aquele meu desejo de já vir falando e já vir agitando. E quando eu vi esses dois estudantes, eles eram irmãos gêmeos, eu percebi que eles tinham um olhar um pouco triste, um pouco cabisbaixo. Na primeira aula, eu tentei prender a atenção deles. Alguns momentos eles ficaram um pouco assustados e alguns estudantes também. Bom, o fato dos colegas terem ficado um pouco assustados é porque até então os outros professores, infelizmente, não davam atenção para esses dois estudantes de AEE. Embora nós já tivéssemos todas as previsões legais, não havia atividades que desenvolvessem as habilidades desses estudantes. Ou quando tinha alguma coisa de atividade, era uma coisa mas tão simples que não abordava nada do conteúdo do professor e não fazia com que esses estudantes se desenvolvessem as habilidades e as capacidades que eles possuíam. Bem, na aula seguinte eu comecei a estudar sobre o que era a síndrome de Down, quais eram as suas características e como eu poderia proceder. Foi então que, como eu tinha que ensinar o alfabeto, eu comprei por conta própria a massinha de modelar, levei a massinha de modelar para a sala de aula, comecei a ensinar o alfabeto. E o espanhol, ele tem a letra característica que é NE de espanhol, que é o N com tiozinho, né, que substitui nosso NH do português. E eu pedi que eles fossem fazendo as letras com a massinha. Então, a primeira letrinha que saiu foi lá, NE de espanhol. Aí eu escrevi ninho, ninha no quadro. E por fim, outras palavras foram surgindo. Eu escrevi a frase te extraño, né? Para dizer quando alguém sente saudades. E eu percebi, né? Os alunos foram falando, quando eu ensino o alfabeto, eles vão falando todas as letras A, B, C, D, E, F, G, A, T, I, né? Todo o alfabeto. Eu percebi, né, como síndrome de Down, que tinha aquela deficiência na fala, né, aquelas necessidades. Todavia, eu fui puxando, fui tentando, fui motivando, até que saiu a frase, claro, com algumas limitações, mas eles acabaram aquela aula dizendo te extraño. Eles aprenderam uma frase, e eles estavam assim, ó, empolgados em aprender espanhol. Até então eles não tinham atenção de outros professores e eles sabiam que eles tinham habilidades, e os estudantes, os colegas também, porque eles diziam, Sora, a senhora nem sabe, ele desenha muito bem. Ele desenhava, eles faziam assim, ó, no campo da arte, né, eles tinham essa inteligência
né, voltada para o campo da arte, assim, uma coisa muito linda de se ver. Então eu sabia que eles eram muito voltados para a área do desenho. E eu comecei em outras aulas explorar a questão do vocabulário voltado com imagens e fui desenvolvendo isso. E para desenvolver a oralidade, um dia, que foi a última aula que eu tive naquela escola, porque eu fiquei um curto período de tempo, eu estava